Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá. Como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam, que nos dão ânimo e coragem para continuarmos nessa longa jornada em busca da felicidade. Como estamos a caminho, é claro que ainda nós temos que nos livrar de vícios e defeitos, e como bons jardineiros, temos que arrancá-los do nosso coração. Nada melhor do que, diariamente, uma passagem dos evangelhos sendo comentada para nos impulsionar para a frente. E hoje, a nossa reflexão é baseada na epístola de Paulo aos Efésios, onde ele diz o seguinte: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar livremente dele, como me convém falar. Vou repetir: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Observando esta passagem, parece que o apóstolo dos gentios, numa afirmativa que parece contraditória à primeira vista. Porque Paulo alega a condição de emissário em cadeias e, simultaneamente, declara que isso ocorre para que possa servir ao Evangelho livremente quanto convinha. O grande trabalhador, ou apóstolo dos gentios, dirigia-se aos companheiros de Éfeso, referindo-se à angustiosa situação de prisioneiro das autoridades romanas. Entretanto, por isso mesmo, em vista do difícil testemunho, trazia o espírito mais livre para o serviço que lhe competia realizar. É importante lembrar que Paulo era cidadão romano, apesar de ser judeu, nasceu no Império Romano e era um judeu de posses, então era considerado cidadão romano. E quando começaram as perseguições aos cristãos, ele foi preso e, como cidadão romano, ele tinha direito de ser julgado na cidade de Roma. E ficou lá bastante tempo até ser condenado e executado, morto. Mas estando em Roma, mesmo estando na cadeia, como ele diz ali, ele continuou o seu trabalho. E não foi só ele. Outro dos apóstolos do Mestre, Pedro, que também foi preso em Roma, e condenado e morto, continuava seu trabalho nas masmorras, nas prisões. O Paulo, por ser cidadão romano, estava preso em uma casa, não no cárcere, na prisão. Então, isso é importante para nós lembrar, porque esse quadro é bastante significativo para quantos pretendem a independência econômica financeira ou demasiada liberdade no mundo a fim de exemplificar os ensinamentos evangélicos. Muita gente diz, quando me aposentar, eu vou me dedicar mais ao centro espírita, ou à igreja católica, ou ao templo protestante, em que eu vou. E a gente vai sempre postergando essa realização, porque não temos coragem de fazê-la no dia a dia. E também tem muita gente que espera, quando eu tiver um pouco mais de dinheiro, eu vou ter tempo de sobra, porque eu trabalho 8, 10 horas por dia, às vezes até 12 horas por dia, e não tenho muito tempo para a minha espiritualidade.
E isso é um contrassenso, porque, como Paulo dizia e como nós devemos ser, nós somos cartas vivas de Jesus. O que significa isso? É que o mundo, principalmente nós espíritas, o mundo nos vê como pessoas mais evoluídas, imunes de erro. Quando a gente erra, quando a gente faz uma bobagem, diz assim, mas tu não é espírita. Eu costumo dizer, antes de ser espírita, eu sou um espírito igual a todos os demais e também estou a caminho da evolução. Erro. Eu sempre digo que, na melhor das hipóteses, cada um de nós acerta no máximo 50% daquilo que faz durante o dia. Os outros 50% estão errados. Então, Paulo, em Roma, mesmo na cadeia, se sentia livre para a pregação da verdade. É claro que nem todos nós vamos passar por aquilo que Paulo passou, ou seja, nós vamos ter que dar a vida pelo Evangelho como Paulo deu. Para nós, os novos seguidores do Cristo, não precisamos ir para o circo cantando, alegres, felizes, e eles faziam isso porque tinham a certeza, não tinham a esperança. Eles tinham a certeza, acreditavam nas palavras do Mestre Jesus, que dizia que estava aguardando eles no seu reino. Hoje a doutrina espírita nos esclarece que o reino de Deus, o que é? O reino de Jesus é a pátria espiritual, de onde nós viemos, através do nascimento, e para onde nós voltamos através da morte e da desencarnação. E nesse meio tempo, é claro, nós que já estamos nos apropriando do conhecimento, não só da doutrina espírita, mas nos outros segmentos religiosos também. Nossos irmãos católicos, nossos irmãos protestantes, nossos irmãos muçulmanos, nossos irmãos adeptos do judaísmo, nossos irmãos adeptos das religiões afro, todos nós somos trabalhadores de Jesus e não temos o direito de ficar aguardando uma condição financeira melhor, um pouco mais de tranquilidade para sermos divulgadores de Jesus. Não. O que nos pede hoje não é que demos a vida. O que nos pede hoje provavelmente é mais difícil ainda. É viver a nossa vida baseada no modelo, nos moldes em que Jesus viveu no planeta. Então, não precisamos tentar quebrar a cadeia em que estamos, não. Temos que nos acostumar a viver nela e dentro dela nos apresentar como divulgadores de Jesus através do nosso exemplo, porque só assim vamos chegar à tão sonhada felicidade. Nós temos a teoria, nos é dada pelas religiões. Agora, a colocação em prática depende única e exclusivamente de cada um de nós. E se tivermos uma boa prática, significa que aprendemos a lição. Pense nisso, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.